Pessoal, agora eu vou trazer para vocês as regras sobre concurso público. Professor, como assim as regras sobre o concurso público? É porque você tem que estudar para concurso público, mas também tem que saber como funciona o concurso público. Afinal de contas, isso pode cair no seu concurso. Olha só que coisa curiosa. Tá, vou começar com o inciso 2 da Constituição Federal, que diz para a gente assim, ó, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Aqui a gente vai começar a falar então sobre a questão da obrigatoriedade de você realizar concurso público, tá? Então deixa eu avançar para cá e vamos trazer alguns pontos para vocês. Regras gerais sobre o concurso público. Regra. Quando que você faz concurso público? Você faz o concurso público para o provimento dos cargos públicos. Cargos públicos. Aqui, quando eu falo de cargos públicos, eu estou falando daqueles chamados cargos públicos efetivos. Mas não é só para cargo público, você também faz concurso público para a contratação de emprego público. O que acontece? Eu sempre conto essa história, né? Quando eu era militar, eu fui participar de um evento junto com o comandante e um diretor, gerente, sei lá, de um banco público. Aí esse camarada do banco, ele pegou e falou, o coronel perguntou para ele, né? E aí, como é que é a seleção de pessoal lá? Ele falou, a gente não era obrigado a fazer concurso público, mas por uma questão de tradição, a gente promove concurso público, sim. Aí, na época, eu ainda não estudava para concurso público, mas eu achei curioso aquilo lá, né? Porque eu pensei, mas os caras não precisam mesmo fazer concurso público? Aí eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, ele estava equivocado. Por quê? Mesmo sendo empregado público, ele tem que fazer concurso público. A questão é que o empregado público não adquire estabilidade. E esse é um ponto importante para você saber. Fazer concurso não é sinônimo de estabilidade. Concurso é um requisito, mas existem outros também. Então esse é apenas um dos requisitos para que você possa lá na frente adquirir a sua estabilidade. Mas não necessariamente gera estabilidade. Por quê? Porque o caso do emprego público é clássico. O empregado público faz concurso, mas não adquire estabilidade. Em nenhuma hipótese ele vai adquirir estabilidade. Beleza. Eu tenho que fazer sempre concurso público? Não, porque a própria Constituição Federal traz para a gente a exceção. Qual que é a exceção? Você não faz concurso público quando se trata do chamado cargo de provimento em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então, esses aqui são aqueles famosos cargos de confiança. Eu vou acrescentar aqui um outro caso, eu nem precisava acrescentar porque esse não é cargo, mas eu vou colocar aqui só para você ter ciência. Você também não faz concurso público para temporários. Os temporários, aqueles que são admitidos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, eles não são contratados mediante concurso. Alguém pega e fala, professor, mas na minha cidade a prefeitura organizou um concurso público para temporário. Pessoal, é que a mídia, não só a mídia, como nós nos grupos de WhatsApp, etc e tal, você conversando com um amigo e etc, o pessoal divulga isso como se fosse um concurso público. Eu digo para vocês porque minha irmã, por exemplo, meu irmão, já foram professores temporários, e eles falavam, tô indo lá fazer o concurso da prefeitura. Aí ia ver qual que era o concurso de temporário. Isso não é concurso público, mas no dito popular o povo chama de concurso. Mas isso é apenas um processo seletivo simplificado. Nós vamos falar em uma outra oportunidade. O que você tem que saber é que cargo em comissão e temporário não tem concurso público no seu processo de escolha. Outro ponto para a gente trazer aqui é a questão da composição das provas. O que a gente vai encontrar lá? Essas provas, esse concurso público, melhor dizendo, ele será um concurso público de provas ou de provas mais títulos. Aqui eu já vi muita pegadinha, eu já vi muito candidato bom caindo na pegadinha das bancas, tá? Qual que é a ideia? O que eu quero esclarecer para vocês? O concurso ou ele é só de provas, ou ele é de provas
mais títulos. Não pode ter concurso público só de títulos. Título isolado não tem. Professor, o que é prova? Provas são aqueles exames que a gente faz, tipo uma prova objetiva, uma discursiva. A prova serve para avaliar a sua condição ali, naquele momento. Você vai mostrar para a banca o que faz. O título já é a bagagem que você já adquiriu. Normalmente pretérita, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, aquilo que você já fez. Concurso público pode ser só de títulos? Não. Necessariamente tem que ter provas. A Constituição, primeiro, ela deixa assim em aberto, né? Porque ela fala que o concurso público, ele pode ser um concurso público de provas ou de provas e títulos. Mas isso nem sempre é discricionário. Se você for folheando a Constituição Federal, você vai ver que para alguns cargos, a própria Constituição já chega e fala assim, ó, para esse concurso aqui vai ser provas e títulos, tipo magistratura, membro do Ministério Público, a Constituição já fala que a prova será de provas e títulos. Ela já te retira até a discricionariedade que o legislador ou a administração pública teria. Perfeito? Perfeito. Vamos avançar mais um pouco aqui. Outra questão que pode aparecer na sua prova é o prazo do concurso público. Como é que funciona o prazo de um concurso público? O concurso público, ele vai ser... eu queria trazer mais uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou puxar isso aqui mais para baixo. E eu quero falar especificamente sobre a fase de títulos. Tá? Existem algumas decisões do STF a respeito disso aqui. Primeira informação. A fase de títulos, quando você vai fazer um concurso público para a fase de títulos, essa fase aqui, ela somente pode ser classificatória. Vou esclarecer para vocês, tá? Você não pode confundir título com requisito para ingresso no cargo. Título é um algo a mais, tipo assim, eu tenho que ter nível superior em qualquer área de formação. Esse é o requisito. Na fase de títulos, quem tiver mestrado vai ganhar mais ponto. Mestrado não é requisito para ingresso no cargo. Mestrado é um algo a mais. Então, isso é importante, porque o STF entende que a fase de títulos, ela somente será classificatória. A fase de títulos, ela não pode ser eliminatória. Por exemplo, eu fiz meu concurso público lá em 2012, eu consegui uma boa pontuação na fase objetiva e percebi que não valia a pena eu ir lá porque tinha a fase de títulos era presencial, né? Coisa das antigas acontecia isso. Não valia a pena eu ter que viajar para participar da fase de títulos. Aí eu não entreguei nenhum certificado. Eu até tinha um, mas eu não entreguei. Por que eu não entreguei? Porque eu não poderia ser eliminado do concurso público. A fase de títulos é só para me dar mais ponto, mas ela não pode me cortar. É diferente da objetiva. Lembra que quando você vai fazer um concurso, a objetiva ela pode colocar uma pontuação mínima? Pode. A de título não. Se você zerar a de título, você só zerou. Ela não pode te eliminar. Então, se ela é somente classificatória, qual que é a correlação, a consequência lógica? Se ela somente é classificatória, significa dizer que ela não pode ser eliminatória. Se você zerar nessa fase aqui, o máximo que vai acontecer é você perder alguma posição. Eliminatória. O máximo que vai acontecer é você perder algum tipo de posição, mas não vai ser eliminado do concurso público. Outra coisa que o STF já decidiu em algumas oportunidades. Você não pode colocar na fase de títulos, como critério de pontuação, tempo de serviço. Não pode simplesmente você chegar e colocar assim, ó, tempo de serviço na administração pública. E o que vai acontecer é você colocar alguns requisitos de experiência para pontuação. Agora, simplesmente tempo de serviço público é inconstitucional. Por quê? Professor, mas não tem o cargo de auditor, conselheiro substituto lá, que o fato de a pessoa ter 10 anos, pelo menos 10 anos, o cargo de auditor de controle externo pode contar para ele. Beleza, mas eu não estou limitando só esse caso. Só isso não pode. Esse que é o ponto. Eu chegar e falar assim, ó, pessoal, experiência aqui, quem tiver 10 anos de serviço público ganha pontuação. E se eu tiver 10 anos no setor privado na mesma atividade não ganha pontuação? Isso não pode. Isso é uma atenta contra a isonomia. Se eu conto o tempo de serviço aqui, eu tenho que contar também o tempo de serviço aqui. Agora, só delimitar
tempo de serviço público simplesmente como um critério de pontuação, isso não pode fazer na fase de títulos, tá? Avançando mais um pouquinho, agora vamos falar de prazos do concurso público. Prazo do concurso público é o prazo de até 2 anos, a própria Constituição já traz essa regra pra gente. Toma cuidado com esse até, porque o que eu já vi de gente caindo nisso aqui, vem lá a questão de prova e fala assim, ó, o concurso público terá validade de 2 anos. Não é 2 anos. É até 2 anos. O edital pode estabelecer um prazo menor, se for o caso. E esse prazo aqui, ele é passível de prorrogação. Ele é prorrogável. Esse prazo é prorrogável uma vez por igual período. Então, vamos lá. Prazo inicial do concurso público foi de 1 ano. Eu posso chegar e acrescentar mais um prazo de 1 ano? Posso. Eu posso prorrogar ele uma vez por igual período. Certo? Vamos voltar para cá e vamos fazer a leitura, então, dos artigos relacionados. Artigo 37. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. E o parágrafo 2º, aqui da Constituição Federal, do artigo 37, fala assim, ó, a não observância do disposto nos incisos 2 e 3, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da legislação. Então, eu quero trazer aqui para vocês as consequências de uma nulidade no concurso público, tá? E eu vou trazer mais regras aqui para vocês, inclusive. Tá? Mas o primeiro ponto que eu vou colocar é, fez lá uma contratação sem concurso público. Essa contratação, ela vai gerar uma nulidade. Fez a contratação de um servidor público efetivo, sem concurso público, vai gerar nulidade. Mas não é só a nulidade que a gente vai ter aqui. A gente também vai ter a responsabilização de quem deu causa. Porque não é só aquela se colar, colou. Porque às vezes o pessoal pode tentar, né? Tenta fazer isso, se não der, eles só vão anular e tá tudo certo. Não, não é só isso. Eu vou declarar a nulidade do ato de provimento, mas eu também vou na autoridade responsável para saber, ô meu amigo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo de errado, tá? Ok, agora eu vou trazer um pouquinho de jurisprudência para vocês. Tá? O que eu quero trazer para vocês? O que eu vou trazer aqui é que essa nulidade, ela não decai. Professor, o que você quer dizer com não decai? Eu quero dizer que aqui eu não aplico aquela chamada teoria do fato consumado. Vou esclarecer para vocês o que nós estamos tratando. Consumado. Vou esclarecer para vocês aqui o que eu estou tratando. Lá na Lei 9784, existe um prazo de 5 anos para anular os atos administrativos que geram efeitos favoráveis ao administrado. Certo? Ou seja, se tem alguma ilegalidade, eu tenho 5 anos para anular essa ilegalidade. Vamos supor que uma autoridade se juntou com um particular que queria concorrer a um cargo público e falou para ele assim, cara, vamos fazer o seguinte, se inscreve, você não vai nem precisar fazer a prova, a gente vai dar um jeito aqui, eu vou te colocar dentro do cargo público. Primeiro ponto que aqui já haveria má fé, então eu já não aplicaria o prazo decadencial, já começa por aí. Só que vamos esquecer esse fato da má fé. Vamos pensar o seguinte, eu contratei o cara sem concurso público, deu 5 anos, eu posso dizer que se consumou esse provimento? Não. Não haverá consumação. Ele ingressou no cargo público sem fazer concurso público, pode ter dado 6 anos, pode ter dado 10 anos, pode ter dado 15 anos, eu descobri a ilegalidade, eu vou anular o ato de provimento. Por quê? Porque eu não vou aplicar, nesse caso, a teoria do fato consumado. Não decai, porque é uma ilegalidade que atenta diretamente contra a Constituição. O STF já decidiu isso em algumas oportunidades, dizendo pra gente que o prazo decadencial da Lei 9784 não se aplica com contratação sem concurso público. Porque não pode uma norma infraconstitucional restringir o alcance de uma exigência constitucional, que é a realização de concurso público. Então, o camarada que está ocupando um cargo efetivo sem ter prestado concurso público, mesmo que ele esteja há 20 anos lá no cargo, ele pode acabar perdendo esse cargo em alguma oportunidade. Beleza?
Show de bola essa primeira parte. Eu quero trazer uma questão para a gente, tá? A Câmara Municipal de Cidade do Interior de Sergipe está elaborando edital de concurso público para preenchimento de seus cargos efetivos que estão vagos. De acordo com o texto constitucional, o mencionado concurso público deverá, letra A, ter prazo de validade de até 2 anos. Ok, até 2 anos. Prorrogável uma vez por igual período. Sempre lembra desse até. Por favor, não esqueça do até. Tá? Então, de cara, já o nosso gabarito. Englobar os cargos efetivos e comissionados. Comissionados não tem concurso público para eles, tá? Ser de provas ou de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo na forma da lei. Um monte de gente fica se questionando. Tá, professor, e no caso de... Qual que é o erro da letra C? O erro da letra C é que ela fala assim, ó, ser de provas ou de títulos. Ela ou é de provas ou é de provas e títulos, tá? Então, por isso que isso aqui tá errado. Perfeito? Próximo item. Compreender as funções de confiança e os cargos efetivos. Excluídos os cargos em comissão que são ocupados por pessoas necessariamente não concursadas, né? A função de confiança por si só, você não faz concurso público para ela. O cara tem que ocupar cargo efetivo, isso é verdade, mas não é o concurso para a função de confiança. O cargo efetivo é um requisito, mas não é um concurso para ocupar a função de confiança. E aí ele fala assim, aí os cargos de comissão que são ocupados necessariamente por não concursados? Não, na verdade a Constituição vai estabelecer até algumas hipóteses em que você vai ter o cargo em comissão ocupado por um percentual de servidores de carreira. Então, por isso está errado a letra D, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, tá? E a letra E será homologada no prazo de até 90 dias. Galera, não existe um prazo constitucional definindo um prazo único para homologação de concurso público, tá? Então não existe essa regra na Constituição, o gabarito é naturalmente a letra A. Só para concluir aqui essa parte sobre a questão da decadência, tá? Tem um caso parecido com esse, mas que não é exatamente esse, mas que talvez dê para a gente aplicar aqui, em que o STF já entendeu que se você tem um provimento em cargo público amparado em decisão judicial precária é aquela decisão judicial cautelar, que ainda não transitou em julgado, o processo ainda está rodando. Não se aplica também o fato consumado, exceto quando o servidor já se aposentou. Porque ele se aposentou, já era, né? Acredito eu que dá pra gente aplicar essa regra aqui também, mas eu prefiro não colocar expressamente aqui no nosso quadro, porque daí já é um assunto muito específico, tá? Mas o que eu quero que você coloque genericamente são as palavras do STF em relação ao provimento irregular. Esse provimento sem concurso público, ele não decai. Eu não aplico o fato consumado enquanto o servidor estiver ocupando o cargo, uma vez que é uma violação clara, é uma regra constitucional, tá bom? Beleza, voltamos para cá e agora eu quero trazer para vocês uma outra questão. Empresa estatal pretende contratar pessoal para desempenhar funções técnico-administrativas, não correspondente às de direção, chefia ou assessoramento, e para tanto, se ela não corresponde à direção, chefia e assessoramento, daqui a pouco a gente já vai falar para você, não pode ser cargo em comissão, tá? Não pode ser cargo em comissão. Abrir processo de concurso público por exigência constitucional. Pronto. Ah, professor, mas a empresa estatal ela tem que fazer concurso público? Tem que fazer concurso público sim. É uma regra de direito público aplicável às empresas estatais. Abrir processo de concurso em decorrência da razoabilidade? Não, não é da razoabilidade. É por exigência da Constituição. Esse que é o fundamento. Abrir processo de concurso em decorrência do princípio da continuidade? Também não é esse o fundamento. Eu tenho que fazer, mas não é essa a referência. Realizar contratações diretas sem concurso público, desde que transparentes, e aí continua a questão. Tá errado, né? Tem que fazer concurso público, sim. Realizar contratações diretas sem concurso, calcadas na supremacia do interesse público e na celeridade do processo. Não, a administração pública, ela se submete a uma série de sujeições, de restrições. Ah, professor, mas a administração pública tem que ser eficiente. Tem, mas ela também tem que atender a outros valores constitucionais, além da eficiência, e um deles é a isonomia, é a impessoalidade, é a indisponibilidade do interesse público. Gabarito letra A. Eu quero começar a trazer agora para vocês alguns pontos um pouquinho mais aprofundados, tá? Ainda sobre concurso público. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Copia e joga para cá.
pontos aprofundados sobre concurso público. Aquele ponto assim para você ganhar aquela questão extra, tá? Esse aqui não é o assunto que você vai colocar no seu resumão final, não é o assunto para você fazer revisões e etc e tal, mas é uma informação para você ter ali na hora que você quiser se aprofundar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero colocar. Um concurso público ele tem uma série de fases. E dentro dessas fases, você pode colocar alguns limites de quem prossegue para a fase seguinte. Exemplo clássico. Quando vem lá no edital a quantidade de discursivas que serão corrigidas. Ou seja, eu delimito entre todos os candidatos quem é que pode prosseguir para a próxima fase. E para fazer isso eu posso fazer por meio de dois tipos de cláusulas do edital. Cláusula número 1, as chamadas cláusulas de barreiras. Cláusulas de barreiras. Número 2, eu tenho também dentro do edital as chamadas cláusulas eliminatórias. Qual que é a diferença dessas duas situações? Cláusula de barreira, ela tem como fundamento apenas a posição. Então aqui você pode conseguir um excelente resultado. Às vezes, por exemplo, você pode ter, vamos exagerar, você pode ter acertado 97% das questões da prova. Mas chega o edital e fala o seguinte, só vai prosseguir para a próxima fase os 5 primeiros colocados. Você é o sexto. Você é o sexto colocado e só podem prosseguir os 5 primeiros. Veja, não importa quantos pontos você obteve. O que importa aqui é qual a sua posição. Cláusula eliminatória. Cláusula eliminatória é quando você estabelece uma pontuação mínima para prosseguir no concurso. Exemplo, para poder avançar para a fase discursiva, você tem que acertar no mínimo 50% da prova objetiva. Então estou estabelecendo a pontuação mínima. Então, qual que é a diferença da eliminatória para de barreira? Eliminatória é você consigo mesmo, né? Como assim, professor? Na eliminatória, eu estou olhando só o meu desempenho. Por exemplo, eu serei eliminado do concurso público se eu não alcançar 50% na discursiva. Não interessa qual é a minha posição, não me interessa os demais candidatos. É a minha pontuação. Isso é uma cláusula eliminatória. Cláusula de barreira. Barreira é um limite. Por que a gente chama de barreira? Porque eu quero falar o seguinte, para a próxima fase, como vai demorar muito, essa próxima fase é mais cara, eu preciso ter uma seleção com mais cautela, eu vou estabelecer o seguinte, não importa quantos candidatos chegarem até passarem na eliminatória, mesmo assim eu vou colocar um limite máximo. Pode ter 10 mil que obtiveram o mínimo, mas eu vou selecionar para a próxima fase só os 100 primeiros. Ou seja, você alcança o mínimo, mas você é barrado. Por isso que a gente chama de cláusula de barreira. Porque você é barrado mesmo alcançando o mínimo nesse caso. Mas aqui eu olho para a posição. Só terão as discursivas corrigidas os 100 primeiros colocados. Só irão participar da fase oral do concurso público os 10 primeiros colocados. Só poderão participar da fase de títulos os 30 primeiros colocados. Aqui eu estou falando para uma barreira que é de acordo com a posição, e aí eu me comparo com os demais concorrentes. Professor, pode isso em concurso público? Pode. O STF já entendeu que isso é constitucional, você estabelecer cláusula de barreira e pontuação mínima. Professor, mas eu ouvi dizer que no meu estado da federação elaboraram uma lei acabando com cláusula de barreira. Galera, não é bem assim. Às vezes o pessoal sai simplificando essas normas, elas não são dessa forma. Pode até ser que uma lei chegue e estabeleça, não pode ter cláusula de barreira. Pode, pode. Eu só estou dizendo para vocês que não é inconstitucional, tá? E toma cuidado porque não é bem isso que acontece nessas leis que estão aparecendo em um monte de gente da federação, que o povo vem falando que não pode ter cláusula de barreira. Normalmente ela fala da fase final do concurso. Aquela história que eu acho bizarro, né? De você chegar no edital e falar, esse concurso público é para tantas vagas e cadastro de reserva. Galera, concurso público ele tem que ser para tantas vagas e todos os demais que não são eliminados estão na lista de reservas. Isso é normal, natural, não deveria existir essa história de lista de cadastro de reservas. Alguns estados da federação estão fazendo uma coisa
que é relevante, que é, chegou no final do concurso, não foi eliminado até aqui, todo mundo que está na lista compõe o cadastro de reserva. Que é a lógica, né? A única coisa que faz sentido, que não existe a menor justificativa você limitar quantas pessoas vão para o cadastro de reservas. Não teve mais custo para a administração pública, porque se é na fase do concurso, tudo bem. Só vai ter a próxima fase essa quantidade, porque vai ter um custo a avaliação. Mas acabou o concurso, para que delimitar quem está no cadastro de reservas? Por isso que alguns entes da federação estão elaborando leis proibindo a eliminação do candidato ao final do concurso. Tá? Só para esclarecer esse assunto que muitos alunos têm me perguntado recentemente. Beleza, outra coisa que eu quero tratar com vocês. Realização de testes físicos. Imagina a seguinte situação. O edital não delimitou, não trouxe regra prevendo a remarcação. Então eu quero falar assim, ó, remarcação, esse é o tema que eu quero trazer para vocês. Remarcação de teste físico sem previsão no edital. Professor, pode fazer remarcação de teste físico se não houver previsão no edital? Vamos analisar isso, vamos pensar. Imagina a seguinte situação hipotética. João foi fazer um concurso público. Esse concurso público é um concurso público de provas e tem também uma prova física, um teste físico, o tal do TAF. O João estava se deslocando para o local da prova, era na capital e etc e tal, e de repente o ônibus que estava levando ele quebrou. O João ficou horas e horas esperando e olhando, pensando, meu Deus, meu teste físico. Não chegou a tempo para fazer o teste. Aí o João apresenta um pedido de remarcação. Ele falou o seguinte, olha, eu ia chegar aqui a tempo, eu ia chegar com 4, 5 horas de antecedência, mas o ônibus quebrou, eu não sou culpado por isso. Eu não dei causa à situação. Não tem direito à remarcação. Professor, como assim ele não tem direito à remarcação? O STF, ele entende que, em regra, vou colocar aqui embaixo. O STF entende que, em regra, se não houver previsão no edital, o candidato não possui direito à remarcação. Por que ele não tem direito à remarcação? Não tem direito à remarcação por uma questão de isonomia. O STF entende que nesse caso aqui, ó, a gente tem que aplicar a isonomia. Os demais candidatos não tiveram direito à remarcação. Por que ele vai ter? Então, em respeito à isonomia, em respeito à vinculação ao edital, são os fundamentos que o STF utiliza, ele não tem direito à remarcação do teste de aptidão física. Professor, mas vamos supor que foi uma questão, você está trazendo aí um acidente, um ônibus que estragou. Mas, professor, imagina que foi uma razão de força maior, tipo um acidente grave, e o ônibus ficou parado durante horas na rodovia. Uma razão de força maior. Professor, vamos supor que seja uma questão pessoal dele. Pessoal é óbvio que não vai ter, né? Professor, vamos supor que seja uma questão fisiológica. Professor, como assim fisiológica? O camarada ficou doente. Ele tem direito à remarcação? Não. Não tem direito à remarcação do teste em virtude da falta de previsão no edital. Pô, professor, é cruel essa regra, né? É, mas é a regra do jogo, meu filho. Tá no edital, não tem remarcação para ninguém. Então você tem que chegar com dias de antecedência, tem que tomar cuidado com tudo, tem que se preparar, se cuidar, porque se você ficar doente... Quer que eu faça Quer que eu mostre para vocês como o mundo é cruel mesmo? Porque às vezes muita gente está pensando, pô, professor, mas isso é injusto. Cara, imagina o cara que vai correr uma Olimpíada, 100 metros da Olimpíada, o cara treinou 4 anos, ele é favoritaço. Algumas horas antes da Olimpíada ele começa a passar mal. Ele pode pedir para remarcar a prova dos 100 metros? Não pode, já era. A gente pega a Copa de 98, para quem é mais da minha idade, a Copa de 98,
o Ronaldo não entrou em campo. O famoso jargão, o Ronaldo amarelou. Cara, o Ronaldo passou mal na noite. O Ronaldo teve um monte de problema e não pôde jogar a final da Copa de 98. Para quem estava lá assistindo, foi uma catástrofe. Mas aí, dava para remarcar a final da Copa de 98? Não dava, já era. Né? Acontece, é uma questão pessoal, é força maior? É, mas não tem remarcação nessa hipótese. Professor, em nenhuma hipótese tem remarcação? Tem exceção. Qual que é a exceção? Candidata gestante. O STF entendeu que a candidata gestante tem direito de exigir a remarcação de teste de aptidão física. Por quê? Porque, cara, aí a gente já vive numa sociedade que muitas vezes dificulta a vida da mulher tem dificuldade para acessar o mercado de trabalho e etc. E uma situação de você proteger tanto o direito da mulher, o direito da família, né? Proteger o feto. Imagina uma mulher, não, eu vou fazer mesmo colocando meu filho em risco. Não faz sentido. Aí, no caso da gestante, mesmo que não haja previsão no edital, ela pode exigir a remarcação do teste de aptidão física. O STJ até amplia esse entendimento, dizendo que dá para remarcar até o curso de formação, se ela já estiver ainda na fase da licença maternidade, por exemplo, tá bom? Beleza. Professor, e se tiver previsão no edital? Cara, se tem previsão no edital, aplica-se o edital, tá? O edital prevê remarcação. Beleza, aí vai ter a remarcação. Aqui eu estou falando da situação em que não há previsão no edital. Vamos lá, questão. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos. A pontuação dos títulos, entretanto, deve servir como critério de classificação do candidato, mas não como fator de aprovação ou de reprovação. Show de bola! O concurso público é de provas ou de provas e títulos. Isso é certo. Eu já expliquei para vocês. Isso é certo. Só que a fase de títulos, ela é apenas classificatória. Ela não pode figurar como um fator de aprovação ou reprovação. Ou seja, ela não pode ser eliminatória. Apenas classificatória, tá? Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui vai ser o nosso número, a gente está aqui no 2, eu quero colocar o número 3 aqui sobre concurso público. Vamos colocar aqui em cima. O número 3 que eu vou trazer é um assunto bem interessante que todo mundo quer saber. Professor, como é que funciona o controle judicial de concursos públicos? Deixa eu fazer o seguinte, porque agora que eu me atentei para o tempo aqui, eu vou chamar a vinheta e a gente já volta para prosseguir a partir desse assunto, tá bom? Até daqui a pouco.